Boas-vindas ao Jornada Sanker. Hoje eu estou aqui com o nosso primeiro episódio. E esse episódio fala um pouco sobre a jornada dos processos seletivos aqui na Sankia. Você que está aí esperando uma vaga, se candidatou em algum processo seletivo, está em busca aí de uma oportunidade, esse é o seu momento. E meu nome é Jéssica, eu faço parte do time de Employer Brand da Sankia e trago algumas estratégias relacionadas ao impacto da nossa marca, né? O quanto que a gente atrai os talentos em potencial. E junto comigo, claro, não poderia deixar de falar com a Juliana. Dá um oizinho aí, Julie, daqui a pouco você se apresenta. A Nath e a nossa querida Lori também. Meninas, eu vou pedir para vocês se apresentarem, contar um pouquinho da experiência de vocês, né? Até mesmo na evolução de carreira, quanto tempo de casa vocês têm, né? Conta aí para nós, Julie. Bora lá, Jess. Bom, eu sou a Juliana, mais conhecida por Ju Borges aqui na Sankia, né? Eu estou aqui faz 3 anos, no mês passado, bem recente aí. Recente, meu filho, já na evolução. Passou rápido, muito rápido, por sinal. Mas, na verdade, a minha trajetória com Sankia começa muito antes, né? Eu fui estagiária lá em 2014, fiquei 3 anos também. Fui efetivada, enfim, mas quis viver um outro sonho. Fiquei 4 anos fora. Eu fui convidada a retornar aí como líder de recrutamento e seleção, né? Então, cuido aí desse time que todos os dias, né, a gente tem muitos desafios e muitas oportunidades, né? Que a gente vem trabalhando aí com o mercado e consegue trabalhar com sonhos, né? Que as pessoas estão buscando aí oportunidade de trabalho e, ao mesmo tempo, a gente consegue aí oferecer aí para elas. Legal, Julie. Então, são 6 anos. Inclusive, você lembra de mim, né? Lembro de você. Eu era da recepção, gente, quando a Julie entrou, né? E aí, eu lá recepcionando a galera, viagem, eu falei assim, gente, que potencial essa mulher. Estagiária, então teve uma evolução muito grande na carreira, Nós duas, né, Jess? Crescemos muito aí. Era da recepção, aí eu fui marketing, RH, voltei pro marketing agora. Então, assim, na Sankia a gente consegue tangibilizar, né, essa evolução de carreira. E você é uma prova viva, né? Você veio aqui como estagiária, hoje você já está como coordenadora, trouxe experiências de mercado, que isso é muito relevante na estratégia do negócio. Total. Né? Total. E quero apresentar também a Nath. Nath, traz aí para nós um pouquinho da sua experiência, quem você é, né? Quais são os seus sonhos, sua jornada e qual que é o seu propósito quando você traz aqui o seu talento para a Sankia? Muito bom, Jess. Prazer, todo mundo. Eu sou a Natália, todo mundo me chama de Nath aqui na Sankia. Vou completar 3 anos de empresa também e também entrei como estagiária. Então, estava no finalzinho da graduação de psicologia, entrei no time de recrutamento e seleção e na semana que eu peguei meu diploma de psicologia, fui efetivada na empresa. Estou aqui hoje como analista de recrutamento. A gente faz processo seletivo para Uberlândia, onde fica a matriz. A gente faz processo para o Brasil inteiro. Fazemos processo para as investidas da Sankia também. Então, todo dia é uma vaga nova, um conhecimento novo. É alguma coisa que a gente está aprendendo sobre tecnologia, sobre negócio, sobre inovação. Nesses 3 anos, muita coisa aconteceu. A empresa tem crescido muito, então o aprendizado é constante. E aí, quando você fala de propósito, eu penso muito no propósito de transformar a vida das pessoas. Trazer as pessoas para trabalhar na Sankia é transformar a vida delas. É colocar elas numa empresa que vai olhar para pessoas, que vai olhar para o desenvolvimento, que vai dar oportunidade de crescimento. Então, aqui eu vejo que eu consigo concretizar esse propósito de vida também. E o quanto que é importante, né, a gente ofertar a oportunidade. Sim. E o quanto que é importante para a vida da pessoa que está entrando de alguma forma ali naquela jornada, que está fazendo parte ali daquele movimento, né? E você se conecta muito com o propósito da Sankia, né? Que é transformar a sociedade através da gestão. Por que não transformar a vida das pessoas que participam do processo seletivo como um todo, né? É onde começa toda essa transformação. Ai, arrepiei todinha. Adorei. E eu tô também com a Lori, a Lorena. E Lorena, conta pra nós um pouquinho também da sua trajetória. A Lorena estava na Sankia antes também, ela voltou e hoje ela tá aí arrasando nos processos seletivos, hein? Conta pra nós. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Lorena, mais conhecida como Lori aqui. Eu também já trabalhei com a Ju, né, em uma outra oportunidade aqui na Sankia, com a Jess, né? Entrei como jovem aprendiz aqui na Sankia, fiquei um tempinho, há quase 2 anos, né? Comecei minha carreira muito nova, aos 14 anos, e a Sankia me deu esse olhar para a parte de recursos humanos, que eu acho que está muito voltada aí com o meu propósito, também como a Nath disse. Fiquei na Sankia esse tempinho, logo após eu segui uma outra carreira, né, voltada para a parte de recursos humanos e uma consultoria, e recebi o convite também para voltar
com Talent Acquisition, né, que me move muito, acho que transformar vidas. Eu acho que o nosso propósito de transformar vidas, ele é o start inicial quando a gente está na cadeira de talent, porque a gente lida com sonhos, a gente lida com expectativas, né, a gente consegue transformar ali na prática, né, de uma forma muito objetiva. Então, um pouquinho é isso, Jess. Ai, adorei essa parte de sonhos. Gente, o quanto que a gente sonha, né, em fazer parte de uma empresa legal, uma empresa que respeita ali, né, quem sou, que traz ali de alguma forma uma experiência legal, encantadora, respeito. Então, nós, né, como pessoas ali no movimento de atração, recrutamento, seleção, a gente tem muito cuidado com isso, né? Sim. E, galera, eu trago para vocês, então, essa apresentação tão calorosa, né, que as meninas trouxeram como profissionais de uma empresa que transforma, de uma empresa que está ali, de alguma forma, se conectando com pessoas, mesmo sendo de tecnologia e gestão. E juntas, hoje, elas vão trazer um pouquinho de como que é esse processo seletivo. Eu sei que tem muitas pessoas que ficam ali ansiosas, até como a Lori trouxe, são sonhos, né? São sonhos, são expectativas. E vocês vão trazer um pouquinho, eu falo muito sim, de desmistificar, né? Porque muitas pessoas não conhecem o processo como um todo. Então, como que é esse processo de jornada, de atração, de recrutamento e seleção? Quais são as etapas, etc. E vou introduzir aqui um textinho para vocês, muito importante, que é onde eu vou começar essa base, essa pergunta aqui, para que as meninas consigam, de uma forma, desdobrar e trazer para nós de forma muito assertiva, de como que são esses processos e como que a gente cuida disso, né? E com muito carinho, muito respeito a cada pessoa, a cada história, né? Então, trago aqui para vocês um pouquinho sobre a jornada do candidato, né? A jornada do candidato é um conceito que abrange todas as etapas de um potencial colaborador. Ela percorre desde o primeiro contato com a nossa empresa até a decisão final de aceitar uma oferta de emprego. Então, gente, a jornada de atração, a jornada do talento como um todo, ela percorre desde o início que você tá ali, olhando com anseios de uma vaga, até você se tornar ali um potencial colaborador. E eu trago essa primeira pergunta pra Ju, né, Ju? Essa jornada, ela pode ser comparada a um funil, né? Um funil de comunicação, um funil de atração de talentos, né? Onde a gente atrai os melhores talentos, né? E a gente consegue, de alguma forma, converter pessoas, olhando até para um cenário de marketing mesmo, né? A gente fala de atração e a gente converte essas pessoas para as nossas vagas. Traz um pouquinho aí para nós de como que é essa jornada aqui na Sankhya. Legal, Jess. Converte totalmente, assim, é um funil, realmente o processo seletivo, ele é um funil também, né? E aí esse funil, ele pode ter o início largo, né? Mas ele também pode ter um início um pouco mais reduzido, né? Podemos falar assim. Dar um exemplo, até, acho que eu comentei em algum momento com uma das meninas, recentemente a gente divulgou uma vaga de analista financeiro. 2 dias recebemos 2.000 pessoas. A Lorena trouxe, desesperada. Jess, olha isso aqui. Eu falei, caraca, tá dando certo. Horas. Muito currículo para ler. Estamos atraindo pessoas. 2.000. Então, começamos o funil aí, né? Legal. Esse caso, claro que depende de realidade de mercado, depende de momento, enfim. Então, no momento, né? Provavelmente estamos num momento com poucas vagas de financeiro no mercado. Muitas pessoas procurando. Além de todo o trabalho de marca empregadora, né? Pô, financeiro na Sankhya, né? Então, tem todo esse cenário também. E aí, a partir disso, a gente vai descendo o funil, né? Então, a gente recebe as inscrições. Normalmente, ali, né? A gente vai partir para uma triagem com base em fit cultural, nossa primeira fase ali, que é com a Mindsight, né? Que é uma das nossas adquiridas. E aí, vamos afunilando, né? Até chegar ao final ali da proposta, do início dessa pessoa. Então, inscrição, teste se tiver, entrevista com a RH, entrevista com a liderança, e aí evolui para uma proposta. Então, esse é um funil quando a gente começa com um grande volume de pessoas aí, né? E a gente vai dar dicas no final, porque como que eu vou me destacar frente a 2.000 pessoas, né? A gente vai falar um pouquinho no final, imagino que a galera queira ouvir sobre isso. O pessoal fica ansioso, né, gente? Ansioso. Sim. E as pessoas veem, né, quando elas se inscrevem lá na GUP, que é a nossa plataforma, falam assim, tá você e mais 1.999 candidatos, né? Então, para a pessoa conseguir se aproximar ali. E o outro funil, né, quando a gente não tem volume de pessoas, né? Então, às vezes, uma vaga com muitos pré-requisitos, uma senioridade maior, uma diretoria, enfim, daí a gente parte para um hunting, né? E aí, o funil, ele é um pouco menor,
mas também vai passar por todas as etapas ali. Legal. E você traz isso e eu vejo muito pelo marketing da empresa, né? Por quanto que ele está ali se posicionando de alguma forma. E a marca da Sankia, como diversas marcas de mercado, vem crescendo, né? Um crescimento muito acelerado. E a consequência desse crescimento acelerado também é o volume de pessoas querendo fazer parte daquela jornada, né? Sim. E a Sankia hoje, ela tá num patamar de decisão, né? As pessoas olham e falam assim, eu quero fazer parte dessa empresa. E aí, consequentemente, são muitas pessoas inscritas numa oportunidade. E aí, Júlia, eu trago aqui um questionamento também sobre... Tá, nós temos aqui uma vaga que ela é muito estratégica. Conta para nós como que é uma jornada de construção da estratégia dessa vaga estratégica, né? A gente hoje tem algumas personas que a gente dá um foco nelas, então traz um pouquinho dessa jornada como um todo. Quando a gente fala de vaga de estratégia, a gente tem muitos exemplos, né? Ultimamente a gente está com muitas posições, vivendo mudanças, criando área. A gente está criando uma área, por exemplo, de IA, nesse momento, na área de produto. Então, tem toda uma construção, mesmo que o funil ele se diferencia de volume, né? Então, normalmente, a gente parte para uma busca ativa, né? Então, vamos olhar no LinkedIn, frente aos requisitos que a gente precisa, quais pessoas ali realmente são mais próximas, abordar essas pessoas, por isso a marca empreendedora é tão importante, né? Porque às vezes fala assim, oi, eu sou da Sankia, tenho aqui uma oportunidade. O que a gente espera, né? Que o cara, ou a mulher, enfim, a pessoa responda, nossa, que demais, né? Quero muito bater um papo do com Bernardinho, da Rebeca. Muito bom. Exatamente. Então, a gente já tá nesse estágio, né? Que as pessoas reconhecem, mas ao mesmo tempo ainda tem esse desafio de busca, né? Ativa mesmo para a estratégia. A gente trabalha com indicações, trabalha com potenciais candidaturas internas, né? Então, a gente vai olhar no desenho daquela vaga o que realmente a gente consegue trabalhar em termos de etapas mesmo de funil. Pode ser interno, pode ser busca ativa e pode ser uma indicação também, né? Porque normalmente quem indica já conhece ali, a pessoa conhece um pouco da realidade, mas claro, a gente não vai priorizar a indicação, a gente vai realmente comparar os requisitos os requisitos, né, a pessoa, e não as pessoas com as pessoas ali. A indicação, ela é muito importante, né, Ju? Sim, a gente está, de alguma forma, trazendo uma pessoa que se conecta com a empresa e que a gente acredita que ela é um candidato em potencial, né? Mas não quer dizer Mas não é tudo, né? Não quer dizer que é a pessoa ideal. Não, sim, né? São skills, habilidades... Exatamente. Ainda mais uma vaga estratégica. Experiências, né? Uma vaga aí de coordenador comercial. Um diretor de unidade, uma diretora. Legal. E eu trago essa pergunta para a Lori agora. Por quê? A gente tem vaga estratégica, mas a gente também tem algumas vagas pontuais, que são campanhas, por exemplo, campanha de estágio, campanha jovem aprendiz, né? Alguma campanha específica para a gente atrair mais pessoas de diversidade. A Lori, ela já trabalhou, inclusive, a gente já fez muitos projetos juntas, né, Lori? Conta pra nós um pouquinho dessa estratégia, dessa jornada como um todo. Como que surgem as oportunidades de estágio na Sankia, de jovem aprendiz, né? E como que a gente, de alguma forma, alinha isso, né? Pra que a gente traga, de fato, as pessoas certas pro negócio. Legal, Jess. Quando a gente fala de vagas mais afirmativas, a gente também denomina programas, né? Hoje a gente tem um programa de jovem aprendiz, que ele acontece anualmente, e a gente sempre vai focar ali num recurso, né? Então, a Nath rodou, né? O último programa aí de jovem aprendiz. Vai abrir agora, hein? É verdade. Segundo semestre teremos inscrições. Gente, você vai precisar de uma turma aí pra entrar. Nath, pode vender outubro, aí. Vamos contratar. Outubro, vamos contratar. A gente faz o processo seletivo um pouco antes. Então, a gente começa esse processo em setembro, por aí. A divulgação. Setembro. Então, fiquem atentos nas redes sociais da adoro. Sankia. E é potenciais talentos para a Sankia, onde a gente consegue desenvolver, né? A gente conseguiu uma assertividade muito legal com o programa onde a Nath rodou, né? Até o time de talento envolvido na estruturação. E a gente efetivou muitas pessoas, né? E eu sou a prova viva, né? De que o jovem aprendiz, ele tem potencial se ele for desenvolvido, né? Se a gente tiver um líder ali apoiando. E foi muito sucesso aqui na Sankia. E a gente conseguiu espalhar para várias áreas. Então, desde o Service Desk até a indústria, né? Então, a gente tem potenciais talentos aí, né? Espalhados aí no universo Sankia. E a gente cascatiza também para estágio, né? A gente tava com uma dor no negócio da parte de implantação, né? Porque todo mundo as vagas que a gente tem hoje, todo mundo precisa de implantação, precisa ter contato com implantação. Então, a gente focou o nosso programa, né, de estágio nas unidades hoje, né? Então, Sankia é muito amplo, né? A gente tem Sankia em Uberlândia. Então, a gente fez um programa voltado para as unidades.
Então, a gente focou aí, né, em potenciais talentos que estivessem em sinergia aí com a área comercial, com o sucesso do cliente, mas também a parte de implantação. A ideia é formar a base, né, da Sankia. Então, Isso. mesmo que a gente tenha essas vagas mais plenas, mais sênior, mais estratégica, a gente precisa de uma base, né? E normalmente programa de estágio, programa de aprendiz, eu vim de um estágio, né? Eu também. Ela veio de um aprendiz. Então, temos aqui 3, né, provas vivas, né, de evolução. Então, cria um vínculo, né? Cria um vínculo de relação ali, de, poxa, essa empresa me formou, né? Então, acaba sendo um excelente programa um investimento a longo prazo, né? Nas pessoas. E essas campanhas, né, até Ju pode trazer, vocês meninas, elas são sazonais, né? Então, a gente não tem um programa de estágio, jovem aprendiz para o ano todo. Existe um tempo, um período, certo? Isso mesmo. Porque quando a gente fala de jovem aprendiz, eles têm um contrato conosco. Então, a gente tem que ficar com eles pelo menos 12 meses ali, né? Dependendo do tipo de contrato. Então, a gente tem que ficar com essa pessoa, né? Então, a área também fez todo um orçamento, um planejamento. Então, quando a gente tiver que rodar o programa de novo, é quando já se encerrou ali as pessoas que estavam Pode conosco. acontecer vagas pontuais também, né? Não necessariamente só um programa que vai contratar 20 pessoas de uma vez. Pode ser que um saia e a gente repõe. Pode ser que a área faz... tem reposições, né? Exatamente. Eu também. contratei uma estagiária recente, porque realmente, né, na estrutura fazia sentido acrescentar uma pessoa. Então, vai tudo de acordo com a estratégia de capacidade, de capacity, né, que a gente fala, de cada área ali, com a liderança. Legal, legal. E um ponto muito importante também, que eu quero trazer nesse processo seletivo, é que a gente também, além de ter a sustentabilidade do negócio, financeira do negócio, né, que a gente pode ficar abrindo vagas o tempo todo, a gente tem toda uma questão orçamentária, tem uma questão de crescimento, projeções, né, porque o ano anterior a gente projeta para o próximo ano, mesmo que existem algumas mudanças, são projeções e a gente sempre, a Sankia é muito empresa de gestão, né, então a gente tem que levar de alguma forma a gestão também para as nossas determinadas áreas. E eu trago também uma questão muito importante para nós sobre cultura, né? Então, a gente abre um processo seletivo para estágio, um processo seletivo para jovem aprendiz, ou um processo amplo de estratégico ou operacional, enfim. Como que a gente lida com a questão de cultura? Como que a gente sabe que essas pessoas estão, de fato, né, com aquele fit cultural que vai fazer diferença? Eu quero a Nath me respondendo isso, porque ela Dona e proprietária da ela Sankia. adora falar sobre cultura, né? E trazer todos esses... desvendar todos esses mistérios, né? Principalmente de um programa que a gente tem super legal. Conta aí pra nós. Exatamente, Jess. Quando a gente fala de um programa, seja de estágio, seja de aprendiz, que são inícios de carreira, a gente não pode exigir das pessoas conhecimentos técnicos muito específicos. São pessoas que estão, às vezes, no ensino médio, que estão num curso técnico, que estão começando uma faculdade. Então, a gente não pode falar, a pessoa tem que ter o conhecimento em ERP. Não, a gente vai fornecer esse conhecimento para essas pessoas. O que é importante para a gente? É o alinhamento com a cultura da Sankia. Então, hoje, a gente tem todo um programa estruturado, posso detalhar mais para frente, mas, em resumo, nós temos todos os valores da Sankia, né? Então, a gente fala sobre pessoas, sobre protagonismo, desenvolvimento contínuo, paixão, design, inovação. Todos esses valores, a gente tem comportamentos que a gente espera que as pessoas tenham. Então, a gente fala de proatividade, a gente fala de vontade de aprender coisas novas, de sair da caixinha, de acreditar no negócio, né, se conectar com o propósito da empresa. Então, tudo isso é avaliado num processo seletivo. Principalmente quando a gente vai contratar estagiários ou jovens aprendizes, é isso que conta pra gente. A gente busca pessoas que têm essa sede de aprender, que vão atrás do conhecimento. Nossa, minha líder tá ocupada, vou chamar minha colega de trabalho. Nossa, minha colega tá ocupada, vou procurar no ChatGPT alguma informação. Olha depois aí, eu confirmo com ela. Então, é esse dinamismo que a gente busca. E aí, a parte técnica, isso é responsabilidade da Sankia e das lideranças da Sankia de fornecer isso. A gente tem universidade corporativa que tem todas essas formações estruturadas, né, em formato de curso mesmo. Mas a cultura, né, o comportamento que a gente espera das pessoas, isso já precisa vir em certa medida. É muito mais difícil para a gente desenvolver o comportamento que a gente espera. Então, a gente prioriza que as pessoas já tenham esse perfil proativo, protagonista, apaixonado mesmo, né, pela empresa. E dá para ver que quem se conecta fica, cresce, né, e
constrói uma jornada de sucesso. Você que já tem 12 anos de empresa é a prova viva disso. E aí o técnico a gente vai formando ao longo do tempo. Muito Legal. bom. Ô, Adoro. Jess, eu só queria acrescentar 2 pontos, assim, de como que a gente mede isso, né? Que Claro. talvez seja o principal ponto da galera, né? No processo de, nossa, como é que tá medindo se eu tenho cultura Sankhya ou não, né? E aí a Nath trouxe bem ali, mas a gente criou uma etapa chamada Sankhya Up, né? No processo seletivo. Tem todo um embasamento de estudos do Barweiser, da Amazon, enfim, que eu não vou entrar tanto. Mas que é uma pessoa que não tá necessariamente na área daquela pessoa, não é liderança, mas é uma pessoa que vai ter uma formação, um preparo para fazer uma avaliação ali sem viés, né? Então, olhando de fora, será que eu contrataria a Lori, contrataria a Jess? E aí, além da etapa de RH, a etapa de liderança, tem essa pessoa fazendo essa validação. E tem a Mindsight também, né? Agora a gente implantou aí o assessment. Investida Sankhya, adoro. Exatamente. Evoluindo o produto. E o legal da Mindsight, assim, pra quem não conhece ainda, né? Legal. A gente faz o assessment, né? Como que funciona, né? A gente mapeou na Sankhya quem são os top. Quem tem boa performance e quem tem bom comportamento. Não é isso, a gente vê pela nossa avaliação de desempenho. 80 pessoas, e aí dessas 80 pessoas, né? Responderam várias perguntas ali sobre fit cultural. E agora, a partir de agora, a gente faz aí essas contratações com essa base, né? Então, pra tentar aproximar ali. Então, tá muito no início, né, gente? Mas já tem um histórico de resultados da própria Mindsight que funciona muito bem ali, né? Então, é muito legal. E para as pessoas também é legal, tipo... se eu não sou uma pessoa, se eu não gosto de um ambiente muito aberto ou muito comunicativo, e eu entro numa empresa que é totalmente assim, ela não vai ser feliz, né? Então, é isso que a gente quer, que as pessoas venham com a decisão e com a alegria da escolha também, né? De realmente conseguir realizar a transformação, né? Que foi falada ali no começo. E só complementando a Ju também. Porque Adoro, o processo... complementem. Não, pra fechar Detalhes. essa caixinha também. O processo seletivo, ele é uma via de mão dupla, né? Então, as pessoas ficam muito preocupadas. A empresa vai me escolher, mas a pessoa candidata também escolhe a empresa. E aí, quando você vê o resultado do seu assessment, você fala, nossa, é uma empresa que tem a cultura X. E às vezes, o meu perfil, ele não tá tão aderente a essa cultura. Será que é o melhor lugar? Será que eu vou me sentir feliz e vou me sentir confortável nesse lugar? Sim. Porque o ideal é que as pessoas candidatas busquem empresas que façam sentido para elas, que elas se conectem com a cultura, que elas entendam o propósito dessa empresa. Então, o processo seletivo não é só a gente escolhendo as pessoas, as pessoas também escolhem trabalhar na Sankhya. Ô, Jazz, e um segredo. A gente sempre quer fechar. A gente tá torcendo. A gente fica torcendo, isso é A muito gente real. tá torcendo pelo candidato. É Mas muito não bom. é sempre, infelizmente, né, que a gente consegue. A gente ainda. faz Sim. até oração pra fechar. Olha, gente, adoro. Inclusive, gente, essa questão de conexão com a cultura como se diz, onde você quer estar daqui 3 anos? Onde você quer estar daqui 1 ano? Acho que o talento, né, principalmente vocês que estão aí nos assistindo, qual que é a sua projeção? Quem você quer ser? Qual que é a sua ambição de carreira, né? Qual que é o seu objetivo de carreira, de alguma forma? E onde você quer estar? Porque eu falo muito, eu estava até conversando com uma amiga nossa do RH, Ana Laura, vou trazer o nome dela aqui, depois ela comente. Beijo, Ana. Joana. Tava falando com ela assim, cara, a gente fica muito tempo na empresa. A gente fica muito tempo na empresa, muito tempo. E a gente vai pra casa, tipo, pra dormir, né? Pra, às vezes, descansar um pouco, mas... O quanto que tá sendo uma jornada legal, o quanto que a gente tá entregando e o quanto que a gente tá, de alguma forma, contribuindo não só para a evolução do negócio, mas para nossa evolução como profissional, não é? Mas essa junção, né, Jess? E a cultura é isso. A cultura da Sankhya, ela tem que estar conectada à sua cultura, ao seu jeito de ser, né? Os valores e, principalmente, né... Você acredita, né? Você acredita que realmente as pessoas, elas precisam estar ali no centro, né, da estratégia? Você acredita na integridade? Você acredita Legal. que tem que trabalhar com paixão? Legal. Né? E aí eu quero falar um pouquinho agora, trazendo essa cultura, conexão de jornada, cultura, de valores, a jornada do processo seletivo, né? Então, a gente tem um processo seletivo na Sankhya, ele é um processo seletivo até
interessante, porque tem umas empresas que têm um processo seletivo gigante, né? Tem toda uma metodologia, enfim, a Sank até a dela, né? E eu quero saber a metodologia da Sank, quero saber como que funciona, quais plataformas a gente utiliza, como que funciona a questão da triagem de colaboradores. E eu quero jogar essa pergunta para a Lorena. Lorena, quais plataformas a gente utiliza? E como que é esse processo do candidato ir lá, achar a vaga? O que ele precisa fazer para achar a vaga ideal ali naquela plataforma? Traz um pouquinho desse início na conversão do talento, né? Ótimo. Jazz, hoje a gente usa 2 plataformas, a GUP, né, que é a nossa plataforma oficial de vagas. Então, Legal. A gente tem uma página de carreiras, né, gente? Acessem nossa página de carreiras. Muito legal. Então, lá tem todas as nossas oportunidades em aberto. Então, o talento, né, futuros candidatos podem ter o primeiro contato por lá, né? Tá integrado com o site da Sank. Então, lá a gente tem todas as nossas vagas disponíveis. E também no LinkedIn, né? Lá no LinkedIn a gente consegue também, a gente publica as nossas vagas, né? E a gente também faz busca ativa, né? Quando a Ju traz, que é um funil, né, mais fechadinho, a gente acaba fazendo uma busca ativa. Mas hoje são os 2 meios, né, que a gente tem aí para poder divulgar as nossas vagas. E eu quero que você fale um pouco para nós da GUP. O que a GUP traz para nós de estratégia, de conexão cultural, de fit, né, de match com aquela pessoa? Porque é uma plataforma super interessante de mercado, né? Então, a gente utiliza ela porque a gente tem ali uma estratégia bem pautada em cultura, né? E eu falo muito isso porque eu trago alguns resultados de marca empregadora através dela e através do LinkedIn. Conta para nós aí como que funciona aí essa triagem de currículos dentro da GUP. Legal. Quando a gente divulga uma vaga, a gente traz todo o potencial ali da vaga, né? O que a gente precisa enquanto requisito, a gente traz sobre benefícios, sobre a missão, né? O que a gente tem com aquele cargo, né? A gente tenta colocar ali o máximo de informações possível para que o candidato consiga identificar o que a gente tem enquanto oportunidade e se inscrever de acordo com o momento dele. Tem o match, né, gente? Sim. O match da vaga. Então, a pessoa consegue lá se candidatar. E quando a gente vai fazer a triagem, a GUP, ela tem uma inteligência artificial por trás, né? E aí a Gaia, né, eles têm um nome lá, ela consegue ranquear os perfis. Então, dentro do que a gente divulgou, o que a gente tem enquanto requisito ali e qualificações, a GUP faz um mapeamento. Então, vem tudo ranqueado, né? O exemplo da vaga de planejamento financeiro ficou comigo. Hoje eu não consigo, gente, avaliar 2.000 currículos. Nossa, gente, Ninguém consegue. E a inteligência artificial tá aí, gente. É pra isso. É pra gente realmente facilitar a nossa vida e ser mais estratégico. Isso mesmo. Então, a gente consegue pegar, né, os potenciais currículos ali, né? E fazer uma triagem, porque a Gaia já faz esse ranqueamento pra nós. Legal. E pelo pouco que eu vi ali da GUP, ela traz um ranqueamento de cultura, de skills, né? Como que funciona, assim? Vocês têm algum parâmetro aí de como que traz esse ranqueamento aí? Quiser falar, Julie, Nath, também, até Lore também. Pode falar. Aqui é assim, todo mundo... a gente eu vai gosto de complementando. videocast assim, que todo mundo quer falar. A gente tá se atropelando aqui já, né? Mas o primeiro ranqueamento é com base em requisitos da vaga. Então, é o que a Lore falou. Então, eu coloquei na minha vaga de planejamento financeiro, que eu preciso que a pessoa conheça sobre processos fiscais. Que ela conheça sobre orçamento. Que ela tenha tido experiência com orçamento. Que ela tenha formação completa em administração, contábeis ou cursos correlatos. Aí ela vai fazer esse depara, né? Então, a Jazz foi lá e a Jazz é de marketing. A vaga tá pedindo financeiro. A Gaia vai entender, não, Jazz, você tá lá no 1990. Não vai dar, não. Pra essa aqui, então se inscreva numa vaga de marketing ali, né? Ou, enfim, de outras frentes que realmente tem aquilo que você faz. Então, esse é o primeiro funil, tá? E aí, depois que a gente vai pra parte de cultura também, né? Aí a gente já aplica ali o nosso assessment. E aí, a gente vai bater fit cultural com o que a pessoa respondeu também. Legal. E aí, essas pessoas, né, que se destacaram nos 2 pontos, são convidadas aí para uma entrevista, normalmente por Meet ou presencial, né? E eu quero destacar aqui uma coisa. Só um ponto. Diga. Pode falar, Nath. Fale. Eu Porque o que eu acho vou que vai falar... ser a mesma coisa, talvez. Laura, Porque eu ia reforçar a dica de colocar um currículo completo na GUP. Eu ia falar isso. Eu olhei pros A seus gente vai olhos. falar umas 10 vezes isso, porque eu acho que é a dica mais importante. Um currículo completo é essencial. Vou até falar pra câmera. É essencial um currículo completo. Por quê? Se a pessoa tem a graduação em administração,
a gente está procurando uma pessoa com graduação em administração e ela não coloca essa informação na GUP, é como se ela não tivesse. Porque a inteligência artificial não capta essa informação. Então, graduação, experiência profissional, o título do cargo, as experiências, as responsabilidades, né, que fez em cada cargo, quando entrou, quando saiu, palavras-chave, formar certificados, cursos. A gente vai aprofundar, mas eu acho muito importante reforçar isso agora, porque é a porta de entrada num processo seletivo. É realmente o primeiro contato que o candidato, a pessoa candidata, vai ter com a empresa. E quanto mais completo tiver esse currículo, mais chance ele tem de ser notado pela inteligência artificial e depois por nós, né? Sim, exatamente. Acontece muito de não ter a última experiência, por exemplo. A pessoa... A última? Né? Aqui ela tá, no momento? Talvez ela saiu, aí colocou que saiu, e aí tá um tempo. Tipo... No limbo, assim, né? Estou desde janeiro procurando trabalho. Caraca, gente, mas não assim, pode. mesmo que você esteja desde janeiro procurando um trabalho, assim, o que você fez nesse período, né? Fiz um freela. Fez um freela, PJ. Dei uma consultoria, fiz alguma coisa. Ajudei um amigo também, numa empresa, né? Acontece Enfim, muito. né? Acontece. Outra coisa também que a gente até reprova, né? A gente tem uma finalização de cadastro. A gente recebe currículos em brancos. Que as pessoas... sem experiência. Sem nada. Não pode, não E o pode. currículo vai Só o nome e na fila. contato, né? Só o nome e o contato. Às vezes nem o contato. nem Isso o contato acaba também. comigo. Nem o telefone, não faço não. Gente, não pode. Caraca, você tá procurando uma oportunidade. Tem que atualizar todos os locais. Nem falo de GUP, LinkedIn, né, gente? Sim. Todos os portais de emprego que você achar na vida. Total. Atualiza. E quem faz isso, quem procura acha, né? Então, a pessoa que consegue construir ali, de fato, o que precisa, ela consegue achar uma oportunidade mais rápido. E o contato também vou trazer, porque a gente escuta muito feedback, né, da GUP em si, a gente acompanha nas nossas redes quando acontece, ou alguém traz um feedback. A gente, inclusive, não falou, mas tem uma etapa no nosso processo seletivo que é o NPS do candidato. Então, a gente pede feedback assim que acaba a nossa entrevista, ou a entrevista da liderança, né, depende de até que ponto o candidato foi, ou a candidata. E aí, como é que foi? Você indica nosso processo seletivo, né, 0 a 10. É um bem curtinho ali. E a pessoa pode falar, nossa, foi péssimo, né? Ou foi muito bom. Porque pra gente retroalimentar o fluxo, né, do processo. E aí, o que eu ia falar de feedback, cara, as pessoas falam muito, a GUP, não tive retorno e tal. Mas aí vai olhar seu contato, talvez não é o contato que você tá acompanhando, ou se deixou pra spam, né? Então, um ponto também que chave ali pra gente trabalhar com a galera aí que quer uma nova oportunidade, né? Bacana. Gente, eu gosto de aprofundar esse tema, porque é um tema muito abordado nas redes sociais. Eu vejo que a galera fala muito no LinkedIn sobre plataformas de recrutamento e seleção. Fala. Né? Falam muito sobre... eu nunca consigo um retorno, a empresa X nunca me responde. E, galera, fazer um jabá aqui, ganhamos certificado, empresa que dá feedback. Muitos selos a gente tem. Gente, nós temos esse selo, e esse selo ele não veio em vão, né? E eu quero que você, Julie, conte pra nós sobre o selo e conte também essa experiência de ser uma empresa certificada e o que isso traz pro talento que tá ali se inscrevendo de alguma forma nas nossas oportunidades. O compromisso mínimo que a gente tem é que as pessoas tenham retorno, né? Esse é um ponto, seja ele positivo ou negativo. Todos têm que ter retorno, né? Todas as pessoas que se inscreveram, em alguma etapa ela vai ter retorno, né? Por isso que eu peço pra ficar atento ao e-mail, enfim. A gente não vai conseguir ligar pra todo mundo. Não é todo mundo gosta de ligação também, então às vezes a gente conversa pelo WhatsApp, enfim. Então a gente vai se adaptando ali, né? O selo é uma alegria e uma conquista pra nós, né? Tanto enquanto marca quanto recrutamento em si. E ao mesmo tempo, né, a gente tem um desafio, um feedback que a gente recebe, o Abre também, né, um campo aqui Se com a abre. gente. A galera às vezes traz assim, mas eu queria um feedback mais personalizado, né, enfim. Eu entendo, né, entendo muito, assim, a dor de cada um. A gente só consegue dar um feedback mais personalizado se a pessoa foi até a etapa da liderança e do Sunker Up, porque eu consegui ver profundamente e a liderança conseguiu te avaliar tecnicamente, né, porque a área de pessoas e cultura em si não valida a parte técnica, valida funcional, né, olha a sua história, vê se correlaciona com o que precisa, mas se aprofundar é a liderança, né.
É a liderança que vai, de fato, ali nos outros pontos. E a partir disso, a gente consegue, talvez, dar uma ajuda, né? Tipo assim, na próxima, talvez, se você se preparar, tiver tal X, Y da experiência, você consiga. Esse é um ponto que a gente ainda não consegue, né? Mas, no geral, assim, a gente sempre traz retorno e deixa as possibilidades, né? Talvez, nesse momento, você não foi aprovado por... Quais os exemplos que a gente tem lá, normalmente? Às Pode vezes ser pelo questão nível de senioridade, o tempo de experiência talvez a da pessoa ponha uma remuneração muito acima do orçamento, aí realmente ela não vai ser convidada ali pro Sim. processo, né? Ou a cidade de atuação, como a gente tem unidade a nível Brasil, às vezes a pessoa está numa cidade, mas onde nós estamos contratando é outra cidade, aí precisa da atuação presencial. Importante deixar claro que é disponível para mudança, para viagens, tá, sim. gente? Não tem como também decifrar, né? Então, atualizem, coloquem. A gente não tem a informações. bola, né? De cristal. Legal. E você falando aí de feedbacks, né? Você trouxe que teve muitas pessoas inscritas. Pensa na feedback pra esse tanto de gente. Como que você fez? Como você tá fazendo, né? Que eu acho que ainda tá acontecendo. gente tá né? Como acontecendo. que funciona isso? Eu fiz uma triagem em cima, né, do que a Gaia tinha colocado, então peguei os potenciais melhores currículos ali, né, e a gente aplicou, né, os testes da Mindsight, que tem ajudado muito, né, e o restante da galera, eles vão receber um retorno ali, a gente vai conseguir dar retorno para todo mundo, mas como o processo tá recorrente, as pessoas vão responder o teste, tem um tempinho, a gente dá esse tempo para as pessoas, né, até porque tem muita gente trabalhando atualmente, então a gente tem que respeitar esse tempo também. E todo mundo recebe o retorno pela GUP via e-mail. Então, é importante ter um e-mail atualizado, porque a gente não consegue ligar para 2.000 pessoas, né? E, às vezes, também adicionar um WhatsApp e mandar uma mensagem. Então, a gente acaba ali fazendo esse retorno de forma mais geral via e-mail. E tem processo seletivo que demora, né? Porque tem N coisas. E eu queria ver até com a Nath, né? Que a gente teve já algumas experiências de vagas canceladas, de vagas congeladas. Como que isso funciona, né? E assim, o que isso impacta ali na jornada desse talento? E como que a gente, de alguma forma, depois retorna, né? Não perde esses currículos, né? Não perde essas skills que estavam ali de alguma forma. E que pode ser aproveitadas também, né? Para outros processos. Sim, Jess. Um ponto que é importante é que a estratégia do negócio, ela muda a todo momento, né? A gente está numa empresa com muita inovação. Então, pode acontecer em alguns momentos, a gente tinha uma vaga que foi aberta, por exemplo, a gente está em agosto, a vaga foi aberta em junho, e a gente entende que não tem o orçamento necessário para a gente contratar uma pessoa nesse momento, ou a gente conseguiu realocar as pessoas que já estão no time, e aí a responsabilidade da pessoa que ia assumir essa vaga tem outra pessoa que pode assumir. Então, tem N fatores que podem acontecer. Ou, uma pessoa está sendo promovida exatamente para esse cargo. Uma pessoa quer fazer uma transição de carreira dentro da Sankhya para assumir esse cargo. E aí, por algumas razões, a vaga ela pode ser cancelada em algum momento. E aí, tem fatores de mercado, fatores da estratégia da Sankhya. Muita coisa pode influenciar nisso. Então, esse é o cenário de uma vaga que é cancelada, né? Ela começa existindo, a gente faz uma divulgação e aí depois a gente entende que não faz mais sentido seguir com ela. Todos os candidatos têm retorno, nesse caso também. E existe o caso em que a vaga ela é suspensa, né? Ela é congelada. Então, por exemplo, a gente começou o processo seletivo, a liderança vai entrar de férias, vai ficar um mês ausente. A gente vai congelar durante as férias daquela liderança, porque a liderança não vai conseguir avaliar as pessoas. Sim. Então, a gente suspende o processo seletivo e aí, quando a liderança volta, a gente consegue o processo normal. E tudo isso a gente tem retornos, a gente vai avisando, né, as pessoas que estão inscritas no processo. Então, esse é um ponto. A segunda pergunta que você tinha feito, qual que era? Não, é assim, como que a gente trabalha com esses... Exemplo, esses talentos se inscreveram na vaga, ela foi congelada, cancelada. Como que a gente aproveita esse perfil? Existe uma base de... Gente, eu sei a resposta, tá? Mas eu tô perguntando pra vocês. Existe uma base de talentos, Ela perguntou só pra gente fazer o jabá aqui. Nós temos os bancos de talentos da Sankhya. Então, outro ponto muito importante. Todo mundo que se inscreve numa vaga da Sankhya entra automaticamente pro banco de talentos. O currículo daquela pessoa, ele fica lá enquanto a gente usar a plataforma de recrutamento e seleção.
Então, tem pessoas que participaram de processo com a gente em 2018, Hoje fica 2019. por 5 anos. Por né? 5 tipo, anos. LGBT. Ah, então, atualizações. Confusão. Num espaço de 5 anos, a pessoa fica no nosso A banco menos de que ela se inscreva talentos. de novo, né? Mas se ela se inscrever uma Isso. vez só, em 5 anos é feito Só a inscrição. Aí, por isso que é importante ir acompanhando o cadastro dentro da GUP. E essa pessoa, ela fica no nosso banco. Um ponto importante, a gente tem um banco de talentos geral, para todas as pessoas que se inscrevem em vagas da Sankhya, e temos um banco de talentos exclusivo para mulheres. Então, hoje, nós temos aqui, a gente trabalha diversidade em diversas Se ações. inscrevam, mulheres que estão assistindo. Exatamente. É o banco de talento Elas na Sankhya, tá? Dentro da nossa página de carreiras. Então, por exemplo, nós abrimos uma vaga e das pessoas que se inscreveram, o hunting que a gente fez, a gente não está encontrando currículos aderentes, a gente recorre a esses bancos de talentos. Então, é um lugar onde ficam muitas pessoas, né? É um volume muito alto de inscrições nos bancos, mas que a gente sempre volta, sempre resgata e tem resultados muito positivos, né? Às vezes a pessoa se inscreve no banco e aí, depois de 2 anos, ela é chamada para um processo seletivo. Isso pode acontecer também. E eu sei que existe uma tag. Vocês conseguem, de alguma forma, indicar que aquele talento foi em potencial, que aquele talento, de alguma forma, para aquele momento, não está aderente à vaga, mas que tem uma tag lá para vocês chamarem, convidarem para algum outro processo seletivo que faça parte, né? Que a pessoa, de alguma forma, tenha a ver ali o match com aquela skill, né? Sim. Por exemplo, tem ferramentas de like, dislike, então que a gente pode colocar, nossa, é um currículo legal, né? Aquela curtida fica no perfil, na inscrição da pessoa. E as tags a gente pode colocar, por exemplo, a gente tá com uma vaga pro financeiro, mas aí a gente vê um perfil que tem uma experiência comercial muito legal. Pro financeiro não vai dar, mas aí a Lori pode colocar uma tag, recomendo para o comercial. E aí eu tô com uma vaga do comercial, eu olho lá no banco de talentos, eu vejo, nossa, essa tagzinha aqui, vou lá e acesso o currículo da pessoa. Gente, isso Então muito é bom. tudo integrado, assim como o nosso ERP, que integra tudo. Todo o nosso recrutamento, Até ele é porque super o time integrado. é grande hoje, né, Ju? Então, todo mundo acessa a GUP. Então, a gente se ajuda, né, com essas tags enquanto E time. o histórico fica todo lá. Por 5 anos, né? Que eu quero Legal. descobrir agora. E eu quero também, a gente falou muito de GUP, mas também tem o LinkedIn. A gente também faz, né, processo seletivo ali dentro da plataforma. E eu queria saber, né, pode ser até você, Ju, trazer um pouquinho dessa experiência dentro do LinkedIn, como que ela funciona, né? Então, inclusive, importantíssimo atualizar perfil, né? Sim. E a pessoa se candidata em algumas vezes nas vagas que estão dentro do LinkedIn, ou a GUP também leva vagas para o LinkedIn. Então, conta um pouco dessa experiência da plataforma. Legal. Tem 2 jeitos, né, da pessoa realmente chegar na vaga pelo LinkedIn. Aí é o que você falou, né? Toda vaga que vai para a GUP automaticamente está no LinkedIn, né? E aí, quando a pessoa clica numa vaga dentro do LinkedIn, por exemplo, analista de planejamento financeiro, quando ela clica, ela vai ser direcionada para o site da GUP, porque realmente a vaga está acontecendo lá dentro. Do lado de cá, a GUP é muito funcional para a gente, né? Porque é como se fosse um grande Canva ali, né? A gente consegue movimentar a pessoa de etapa por etapa, tem um controle que facilita, né? Para a gente conseguir dar feedback ali no geral. Dentro do LinkedIn, essa é uma possibilidade. Então, quando a gente tem alto volume de potenciais candidatos, é o melhor caminho. Quando a gente está falando de uma vaga que normalmente ela tem uma complexidade maior, vai ter um número de candidaturas menor, a gente divulga diretamente no LinkedIn, que é o que chama de candidatura simplificada. As pessoas devem ter visto já. Ou seja, eu cliquei num botão e me candidatei. Então, cuidado, assim, não clica à toa, não, né? Clica realmente se tiver interesse ali. Então, a pessoa, ela se candidata, então a gente recebe também um volume ali. Mas aí, a qualificação é menor, né? Às vezes, é uma vaga de analista de planejamento financeiro, tá chegando gente, às vezes, sei lá, de prospecção, né? Ou de uma outra frente. Às vezes, é uma transição de carreira, né? Mas se exigir experiência, realmente não vai se encaixar, né? Então, esses são os caminhos ali.
E aí, dentro do LinkedIn, a gente vai seguir o mesmo fluxo, né? Vai fazer triagem, Faz enfim. um filtro, né? A diferença é que ele skills. não ranqueia, ele não faz igual a Gup, né? Uhum. Aí o ranqueamento, ele é totalmente humano, né? A gente Ele é humano. Aí, Mas gente, tem os realmente... filtros, né, Ju? Tem os filtros. Cada Já uma sei tem fazer. um ponto, né? Um ponto positivo, né? Que a gente tenta utilizar tudo que a gente consegue de alguma forma, né? Uhum. A gente usa todas as plataformas em todos os processos, assim, quanto mais ferramentas... Você Pra ficar mais trouxe aí que assertivo. faz um filtro lá dentro do LinkedIn, você consegue filtrar ali O o requisito. requisito, o Exatamente. perfil, Tem Ou a diversos mas não diversos ranqueia, filtros. né? Tipo, você Isso. filtra, mas não traz os melhores. Aí é mais capacidade de olhar a quantidade de currículos. Por exemplo, 500 pessoas se inscreveram, só que a gente precisa contratar pessoas que morem em Uberlândia. A gente coloca um filtro da localização, Uberlândia. Aí desses 500 vão sobrar 300. A pessoa precisa estar num cargo comercial. Então, gerente comercial, executivo comercial, consultor comercial. Aí coloca esses filtros, vai afunilando, até chegar na amostra que a gente precisa. Legal. Aí é 1 a 1. Aí a gente lê Aí a todos. gente se torna a Gaia. Aí nós somos a inteligência da triagem. Legal. E o LinkedIn, ele tem um ponto muito positivo, que é uma plataforma de currículos, né? A galera ali, elas estão... elas fazem o seu perfil diante uma competência profissional, né? Buscam um perfil que tem a ver com os objetivos de carreira, com quem ela é hoje, com quem ela quer ser amanhã, né? E a importância de trazer um perfil completo, porque olha como é a triagem desses currículos ali no LinkedIn, Exatamente. né? Então, a triagem, ela é por skills, habilidades, como que eu falo? Tipo, quando... Por requisito. Por requisito, né? requisito. Requisito ali. Então, traz ali o requisito Uberlândia. Se não tá Uberlândia, não busca. Experiência. Se você não colocar experiência que tem a ver com o que você quer se candidatar, não entra. Então, tem todo Total. Acredito que é muito do protagonismo, né, gente? Do talento. Uhum. Melhorar ali a sua venda. Vender, né? Vamos vender. O vamos marketing vender pessoal, o né? marketing pessoal. Sim. E eu quero falar com vocês uma coisa muito legal também. Tá? A gente tá falando de triagem, de jornada, a gente já falou da questão da jornada como um todo, a gente já falou aqui do processo seletivo. E eu quero trazer um pouco de plataformas, de teste de perfil, de avaliação. A gente trouxe muito do Sunker Up, mas hoje utilizamos a Mindsight. Você trouxe até alguns detalhes importantíssimos, mas eu quero aprofundar um pouquinho mais em que etapa, em que momento que a gente fala sobre teste de perfil com o candidato. Então aqui, ó, jogo na mesa. Quem Natália já quiser. tá pronta. Vou começar, me complementem, porque são muitas informações. Ai, né? fica à vontade. Quando a gente fala em etapas de seleção. No geral, se a gente pensa num fluxo padrão de um processo seletivo da Sankhya, a gente olha para 3 perspectivas de avaliação. A gente tem uma perspectiva comportamental, então que a gente vai entender se o comportamento daquela pessoa é aderente ao comportamento que a gente precisa. Quem faz isso? Nós, recrutadoras, grande parte formadas em psicologia, em administração, então que a gente estuda essa questão do comportamento humano. Então, a gente faz isso, e aí, para nos ajudar, temos as plataformas de assessment, né, de avaliação comportamental. A Mindsight traz uma avaliação de personalidade muito interessante, muito completa. Então, a gente correlaciona essas 2 informações. Depois, a gente vai para uma parte mais técnica, que aí pode ser bem abrangente. Quem lidera essa etapa é a liderança da vaga. Então, normalmente, o líder, a líder, ela é responsável por entender se aquela pessoa candidata tem os requisitos técnicos que a gente está buscando. A gente conhece superficialmente, né, o negócio da Sankhya. Então, cada líder tem a profundidade técnica para fazer essa avaliação. E aí, nós usamos muitas ferramentas complementares. Pode ter prova, dinâmica em grupo, apresentação de case, vídeo. Legal. Que mais que a gente Vídeo tem? é mais raro, simulação, A gente tem simulação técnica também para alguns cargos que exigem. Então, para cada vaga, a gente vai adaptando. Nossa, é uma vaga que a gente realmente, por exemplo, um consultor
de implantação fiscal contábil. A gente precisa entender se aquela pessoa entende de contabilidade. Então, existe toda uma prova de contabilidade que precisa ser respondida. Um executivo comercial, a gente precisa entender se aquela pessoa consegue, né, fazer uma demonstração comercial para um potencial cliente. Então, a gente faz essa avaliação também. E para finalizar o processo, a gente tem o Sunker Up, que é a nossa etapa de fit cultural. Então, é a etapa para entender se os valores daquela pessoa candidata têm um fit com os valores da Sunker. Então, foi aquilo que eu falei no começo, né? A gente pegou todos os valores, a gente transformou esses valores em comportamentos que a gente espera dessas pessoas. E um terceiro avaliador, né, que foi treinado pela equipe de recrutamento, esse avaliador faz esse bate-papo, normalmente é uma última conversa descontraída, assim como todo o processo da ação, que é mais descontraído, assim, é um bate-papo mesmo, para entender se a pessoa tem os comportamentos e viveu situações que fazem sentido hoje para o nosso negócio. E aí, cada vaga vai ter a sua necessidade específica. Então, eu acho importante falar isso também, porque a gente recebe feedback, né? Nossa, eu sou executivo comercial e eu nunca consegui ser chamado numa vaga de executivo comercial da Sunker. Mas o negócio, ele é muito dinâmico. Então, às vezes, a gente precisa de um executivo comercial sênior para uma cidade, um executivo comercial júnior para outra cidade e um pleno para outra cidade. Então, a gente vai adaptando, né? Então, quanto maior a senioridade, mais alta é a nossa régua de avaliação. Então, às vezes, a gente não consegue chamar todas as pessoas. Em outros processos, a gente consegue ampliar mais, né, a avaliação. E essa jornada parece extensa, gente, mas não é. Porque tem todo um processo seletivo, tem todo um processo ali de adaptação daquela vaga estratégica. Precisa, né, Julie? A gente tem uma média de tempo, assim, que talvez seja legal comentar. Mas, normalmente, leva um mês, assim, até a pessoa começar com a gente, né? Então, vamos supor que a Lorena começou hoje um bate-papo comigo, provavelmente é 2 de setembro ali, a gente já vai estar evoluindo ali para uma entrada. Depende da complexidade também, né? Claro. Não, tem vagas que realmente, às vezes, a gente vai envolver nosso senhor num bate-papo, né? Se precisar, dependendo do nível ali, enfim. Mas normalmente esse é o prazo médio, né? Porque a gente vai semana a semana, né? Então, semana 1, inscrições de triagem, semana 2, bate-papo com pessoas de cultura, semana 3, bate-papo liderança Sunker Up, semana 4, se precisar, né, de mais alguma etapa, de case, alguma coisa, e aí a gente consegue fechar. Legal. Gravem isso, galera. Um mês, pelo menos, viu? Tem etapas que são mais rápidas, tem etapas que são um mês e tem etapas que até podem demorar, né? Tudo que tem valor tem Inclusive, gente, investimento. A Sunker é uma empresa de RP, né? Então, o RP, ele tem uma persona ideal, que é um executivo comercial, uma pessoa que vende RP, o implantador, né? Que implanta ali o nosso software no cliente, e tech, né? Que olha ali para o nosso produto, traz as inovações, desenvolvimentos. E aí, eu quero trazer aqui para a mesa, né? A questão de avaliação dessas pessoas. Começando com a avaliação de um executivo comercial. Como que é as dificuldades, a jornada? Como que funciona todo esse processo ali? Tem testes, não tem? Como que funciona? Quem aqui pode falar para nós? Vai, Nath. Eu acabei de responder. A Nath, eu tô quietinha aqui, eu vou falando. Aí que a Nath faz muitas vagas de executivo, legal, então pode seja legal. Fica à vontade. Executivo comercial é uma vaga que a gente tem a nível Brasil. Então, Legal. Todas as nossas unidades têm executivos comerciais, que são as pessoas que vão negociar e vender o nosso ERP para os clientes, né? É uma posição extremamente estratégica dentro do nosso negócio. É o que faz a máquina girar aqui dentro, né? Onde a gente consegue atingir as nossas metas, enfim, alcançar a nossa visão aí de negócio. Como que é a avaliação dessas pessoas? A gente sempre faz o padrão inicial, né? Então, a gente alinha o perfil com a liderança da vaga, a gente entende o que aquele gestor está precisando para aquela posição em específico. É um executivo júnior que eu vou formar? É um executivo sênior? A pessoa precisa vir pronta, com muito conhecimento do mercado? Então, tudo isso é calibrado nesse alinhamento. Divulgação nas nossas plataformas, triagem, né? Que a gente aprofundou bastante. E aí, as etapas de avaliação que eu tinha falado. Comportamento é sempre o start do processo seletivo, então a gente começa entendendo se a pessoa tem o comportamento que a gente busca, se a pessoa
se ela tem a visão de futuro, se ela se identifica com o nosso negócio, se ela tem pretensões de carreira que fazem sentido para o momento da Sankia. Então, tudo isso a gente avalia nessa primeira conversa. Os assessments da Mind Science, então, que vai complementar raciocínio, testes de personalidade, enfim, isso é uma bateria, né, de testes que eles chamam, que traz um compilado, assim, do perfil da pessoa. Apesar de ser uma bateria, 1 hora pra responder. Bateria parece que é uma coisa Não, deixa eu falar extensa, aqui, vou não pôr na mesa. No máximo 1 hora. Não assusta os talentos, não. Bateria é o conceito, mas é uma bateria rápida. É uma bateria hora Vem pra cá, responder. tem teste de raciocínio? Tem teste de raciocínio. É Misericórdia. recente, é Por que recente. que é bom? Conta aqui pra nós por que que é bom o teste de raciocínio. Cada teste, ele vai avaliar uma percepção daquela pessoa candidata. Legal. Então, a gente tem um teste de perfil, que é um perfil geral, todos os candidatos têm acesso a esses resultados, tá? É importante dizer. Assim que eles Então, terminam. legal, hein? Isso, Sim. que é uma super ferramenta de Depois você pode autoconhecimento, responder, eu vou te por mandar. sinal. Manda lá. É super completo, muito legal. É um relatório, assim, que é quase uma descoberta de quem você É tipo um tarô profissional. Um negócio. Não posso falar que mas só não pergunto o seu signo. De resto, descobre tudo, assim. Muito bom, adoro. Mas tem toda uma parte de perfil, tem uma parte de raciocínio, tem uma parte de habilidades sociais, então de comunicação, uma parte de Legal. motivação, o quanto você é motivado a buscar desafios, ou é um perfil mais estável. Então, são várias percepções mesmo da pessoa. legal, A pessoa vai entendi. respondendo as perguntas e aí tudo isso é correlacionado para gerar esse resultado final. E aí a gente entende se esse resultado está dentro do que a gente precisa. Existe a avaliação de fit cultural, que a Ju trouxe no começo, que é se a pessoa tem o fit com a empresa. Então, é uma ferramenta que ela não é eliminatória de um processo seletivo, mas ela Boa. complementa e ela traz muitos insights para a gente. Então, por exemplo, a gente está com uma vaga de executivo, o exemplo do executivo comercial. A gente precisa de uma pessoa que tem uma comunicação mais desenvolvida, que tem essa sociabilidade mais desenvolvida, porque ela vai lidar com clientes, vai negociar com clientes o tempo todo. Vai falar muito, né? Exatamente. Então, se a pessoa tem o social muito baixo, o que a gente entende? Ela vai ter que se esforçar muito para executar as responsabilidades de um executivo comercial. Será que é o momento dessa pessoa? Será que não vale ela entrar em uma outra posição e se desenvolver para talvez no futuro assumir essa posição? Será que faz sentido para ela um cargo de executivo comercial? Que é complexo vender um RP, não é fácil, não é vender um carro, não é vender, é um RP É uma venda de valor, né? é o Jess? coração Sim. ali do negócio, do cliente, né? A gente tá ali de alguma forma levando evolução, né? Levando dados, pensa, assim, não é fácil. Então, realmente, acho que é importantíssimo isso aí. Exatamente. E aí, depois de toda essa avaliação do comportamento, entra na etapa técnica, que aí vai ter, sim, uma avaliação mais estruturada, que é uma apresentação. Então, que a pessoa candidata, ela simula ser uma executiva comercial da Sankia, Que legal! vendendo o nosso produto para um potencial Gente, isso eu cliente. não sabia, não? Testes e cases? Conta aí Sim. pra nós. A gente prepara todas as pessoas, então tem muitas informações que a gente passa para os candidatos, informações sobre a Sankia, vídeos da nossa universidade corporativa, para que a pessoa entenda o que é o negócio Sankia e na hora da simulação que ela vai realmente simular, vender para o potencial cliente, que é o gestor da vaga. Então isso realmente deixa concreto se a pessoa tem o conhecimento que a gente está buscando, se ela tem o perfil, o jeito de negociar, a capacidade de argumentação que a gente busca no processo. E aí, para finalizar, que é um padrão da Sankia, é o Sankia Up, que é o fit cultural. Então, tanto para executivo comercial quanto para todas as outras vagas do negócio, existe essa terceira pessoa, que normalmente é uma pessoa da área comercial, que faz essa avaliação dos valores, né? Se os valores da pessoa candidata vão ter esse match com os valores da Sankia. E aí a gente decide qual que é a melhor opção, né, para o que a gente está buscando. A gente chama de debriefing, né, que é esse alinhamento final. Então, é realmente uma discussão, assim, que recrutadora, liderança da vaga e Sankia Up, a gente senta e fala, olha, a gente tem todas essas pessoas. Quem que é a ideal, né, para a gente evoluir para uma proposta? E aí é o momento em que todo esse processo a gente coloca na mesa e toma a decisão. Top. E engraçado que
o profissional de venda do RP tem que ter as skills de venda, mais uma experiência em RP, né? Não, existem outras oportunidades, se não tiver experiência em RP, alguma coisa assim ou não? Existe? Ai, bom demais. Depende do nível de senioridade. Quanto mais sênior, mais conhecimento a pessoa precisa ter. Mas, no geral, as nossas vagas, o que é mais importante pra gente? O conhecimento em ERP, ele pode ser secundário se a pessoa conhece muito bem de processos de gestão. Porque, no fim das contas, a gente vende gestão para os nossos clientes, né? O propósito da Sankhya é transformar a sociedade por meio da gestão. Então, a gente leva boas práticas de gestão para os nossos clientes. Se a pessoa não entende de gestão de negócio, é muito difícil ela levar isso para um cliente. Óbvio, a gente consegue formar isso ao longo do tempo, mas se a pessoa tem uma noção básica de como funciona uma gestão empresarial, já ajuda muito, a pessoa consegue levar isso com muito mais facilidade. E isso até nos outros cargos também, né, pessoal? Sim. Tipo, implantador, né? Então, a pessoa que implanta o software da Sankhya de alguma forma tem que ter algumas skills ali, habilidades específicas para essa jornada de implantação. Vai estar ali no... Vendeu, tá ali no cliente, né? Sim. E eu queria saber um pouco também dessa etapa da jornada, olhando até para os desafios. Olha, fiquei até rouca. Então, a gente fala os desafios de atração desses talentos, né? Qual é o perfil que vocês têm mais aí dificuldade em trazer aqui para a Sankhya? E olhando até para quem está nos assistindo, né? Se tiver alguém, indique, olhe nossas vagas em aberto. Quais são os perfis que vocês têm mais oportunidades e desafios, né, de contratação? Bom, sobre isso, assim, a gente tem algumas personas, né? Não é só uma que a gente tem um desafio. O nosso negócio é um negócio complexo, né? A gente está falando de vender gestão, de vender uma solução. E é uma venda grande, né? E é uma solução ali que vai realmente trabalhar uma melhoria do cliente. E aí, quando a gente vai para as personas, né? Executivo, a gente consegue atrair bem. No entanto, quanto mais sênior a posição do executivo, mais dificuldade a gente tem ali, né? A gente tem uma atração melhor para níveis júnior, pleno, enfim. Dentro da área comercial também tem a posição do pré-venda. Quem que é o pré-venda? É a pessoa que vai demonstrar a solução tecnicamente. Normalmente, essa pessoa vem de uma trilha de jornada de carreira técnica e se tornou um pré-venda, que se comunica muito bem, gosta muito disso e tem essa capacidade técnica ali de demonstrar a solução, que normalmente trabalha os questionamentos ali, né, do potencial cliente. E aí, indo para uma outra frente, né, que é a frente mais tech em si, né, da nossa diretoria de tecnologia, a gente tem um desafio, né, com desenvolvedor ou desenvolvedora, né, a gente tem um desafio aí que é de mercado também, né. Então, quanto mais senior dev, mais dificuldade a gente tem de atrair. Então, quem quiser indicar aí, né, indiquem, se inscrevam, né. A gente tem alguns programas de indicação. Mais o dev, né, mais júnior, mais plano, a gente consegue atrair bem aí. E dentro da implantação, e aí não vou falar necessariamente do consultor generalista, né, o consultor de implantação, a gente tem algumas frentes, né, tem consultor de implantação generalista, consultor com foco em fiscal contábil, folha de foco pagamento. em folha. Então, quando a gente afunila ali o conhecimento, aí a gente vai para um outro desafio, né? Tem talento, a gente encontra, a gente fecha melhor do que algumas outras posições, mas tem esse desafio, até porque os nossos requisitos realmente tem um nível de exigência, né? A gente quer subir a régua da empresa quando a gente fala do crescimento Sankhya, do faturamento do ano que vem. Então, para isso, a gente precisa de densidade de talento. Então, a gente precisa realmente atrair o melhor, assim. Então, é isso que a gente tem trabalhado. Então, a gente tem esses desafios do lado de cá, né? Acho que tem um lado de mercado, as pessoas procurando trabalho e o desafio delas de se encaixarem, né? Então, se prepararem em cima da oportunidade também. E o lado de cá, para essas posições em específico, né? A gente tem esse desafio. Esqueci como de que alguma? Essas pessoas se preparam? Assim, como que a gente... eu quero ser um vendedor de ERP, eu quero ser um profissional de implantação de ERP, tech, enfim. Como que os talentos que querem, de alguma forma, fazerem parte, né, da Sankhya, por exemplo, como que elas, né, se desenvolvem? Né? A gente tem a nossa universidade corporativa, trilhas de gestão. Para mim tem dois caminhos, os meninos podem acrescentar, né? Mas quando você faz essa pergunta, eu penso em duas coisas. Tem a pessoa que tá
de fora e tá construindo a carreira fora, né? Então, sei lá, ela tá numa posição de... Trabalha com prospecção numa empresa, num call center, por exemplo, vamos supor. E o sonho dela é ser uma executiva, ser uma diretora comercial em algum momento. Tem o lado da pessoa de olhar e falar assim, o que eu preciso fazer, né, para chegar ali? Eu preciso de uma graduação, eu preciso conhecer tecnicamente. Olha as habilidades, né, a descrição da vaga, por exemplo. Né? Olha a descrição da ótimo caminho. Olha pessoas que já estão na posição, tenta conversar com ela, ver o que ela fez, como é que ela chegou naquele lugar. E outra possibilidade é começar aqui dentro também, né? Então, como as meninas trouxeram no início, a gente tem programas de entrada. E se essa pessoa não se encaixar dentro desse programa de entrada, entra em uma vaga que talvez seja mais júnior, né? Que aí a gente também trabalha. Esses dias mesmo a gente contratou uma pessoa que ele já era gerente administrativo, onde ele estava, mas o sonho de carreira dele era entrar numa empresa tech, aí ele segmentou Sankhya. E ele entrou na área de projetos, como analista de projetos. Então, ele deu alguns passinhos, né? Para trás, para conseguir em algum momento estar na área de tecnologia, de fato. Então, também tem essa possibilidade, né? Talvez começar em prospecção, service desk, né? Então, tem essas possibilidades. Tem muita evolução de carreira aqui na Sankhya, né? Olhando aqui até pro nosso cenário. E essa pessoa, ela fez o projeto de vida, que é uma outra frente, né? Que a Sankhya investe aí. Legal. Ela fez a formação do próprio projeto de vida ali e veio, né? Eu acho que o desenvolvimento contínuo de forma geral, né? Então, buscar plataformas. A gente tem muito curso hoje gratuito aí, que as pessoas conseguem estudar um pouco ali de banco de dados, conseguem entender um pouquinho de um processo, né? Não que a pessoa vá vir 100% pronta, mas pelo menos a parte ali, numa noção mais básica, teórica, ele vai ter para poder se desenvolver conosco. E a gente tem alguns conteúdos até interessantes nas redes sociais, né? Tem o Mestre RP no YouTube. Gente, olha tem o Mestre RP. Sextou. Tem as trilhas de formação também, né? Nós temos cursos gratuitos, a gente também tem os cursos que a pessoa pode investir numa certificação, né? Sim, tem certificação da própria universidade corporativa, né? Pra pessoa fazer, se ela tiver interesse. Legal, bacana. E uma coisa aqui que eu quero falar com vocês, pra gente... Eu vou falar fechar, mas não fechar assim no total. Quero que vocês falem, contem pra nós um pouquinho de... Quais são as dúvidas, os questionamentos que os talentos falam com vocês, que trazem ali de... meu processo seletivo tá demorando, por que eu não fui aprovado? Tragam para mim alguns questionamentos e como que vocês abordam isso, né? Quais são as soluções que vocês trazem nesse processo? Acredito que tem muito de demora, né? No processo seletivo. Talvez a demora seja o feedback que a gente mais recebe. Então... No início do processo seletivo, a primeira conversa que a gente faz com as pessoas, a gente sempre explica por quais etapas a pessoa vai passar durante o processo. Então, a gente está finalizando essa primeira conversa, depois você vai preencher uma avaliação comportamental, depois você vai para uma etapa técnica, se for finalista vai para um Sankhya Up. Então, a gente explica tudo isso. E a gente explica que tem um prazo para isso acontecer. Então, se a gente está, como a Ju falou, né, se a gente está... entrevistando uma pessoa na primeira semana, talvez a gente só consiga convidar ela para a etapa com um gestor na semana seguinte. Existe a agenda das lideranças, que a gente concilia muitas agendas, né, durante um processo. Então, nós tentamos deixar isso claro no início do processo seletivo. A gente sempre deixa os nossos contatos disponíveis, então WhatsApp, e-mail, sempre nós ficamos em contato com as pessoas candidatas durante todo o processo, mas a gente entende que existe essa... É uma ansiedade, né? Óbvio, a pessoa está se aplicando para uma vaga, a gente entende isso. Então, da nossa parte, o que a gente consegue fazer é explicar realmente, a gente é muito transparente, então... por quais etapas a pessoa vai passar e dar um limite de prazo. Caso tenha algum imprevisto, a gente vai reajustar alguma rota, a gente avisa as pessoas também. Eu acho que é uma essa jornada, é a mais recorrente. Né? Então não tem... Transparência, né, na jornada, né? Exatamente, integridade, que é um dos nossos valores eu também. Eu gosto dessa parte porque ele traz meio que um recapitulando, né? Então, eu gosto de até trazer, porque a gente falou muito sobre isso, né? De um processo ali com a liderança, né? Com a estratégia do negócio. E tem alguma outra questão, tipo, exemplo, proposta salarial, né? As pessoas precisam de alguma forma trazer ali
Tem alguns processos que vocês perguntam, todos vocês perguntam a proposta ela vem no final, ela vem antes, como que isso funciona? Quer trazer, Ju? Pode chegar, A gente, na primeira... Lógico, a gente, antes da vaga ser aberta, né, ali, naquele momento que a gente vai alinhar com o gestor, a gente tem um orçamento, né? Então, a gente faz um orçamento anual ali, a gente não pode extrapolar, a gente tem que seguir. Então, a gente já tem um funil ali, né, entre 6 a 8 mil, né, 2 a 3 mil. E quando a gente vai fazer a entrevista de Talent Acquisition, né, pessoas de cultura, a gente pergunta para a pessoa, qual que é a sua expectativa salarial? Ah, minha expectativa é X. Ah, o nosso orçamento está dentro disso. Te atende? Então, a gente já tem um bate-papo inicial ali, onde a gente traz para a pessoa, né, leva para ela, né, o que a gente tem, né, enquanto orçamento e o que é a expectativa dela. E a gente consegue ter mais insumos aí pra gente poder elaborar uma proposta futuramente ali. E na própria inscrição também, normalmente a gente pede, que eu acho que um ponto, assim, que é fundamental, né? Hoje o tempo, acho que é o principal meio aí que a gente tem. Talvez o tempo tá mais do que dinheiro, não sei. Não sei. Talvez, pra algumas pessoas. Pra alguns sim, pra Outros não, não. né? Mas como o tempo tá muito escasso, né? Acho que não vale a gente gastar um tempo de uma pessoa lá que tá buscando ganhar... vou extrapolar, uns 25 mil e a vaga tá pagando 15, né? De 10 a 15, vamos pegar um recorte aí, né? Aí, como ela já coloca na inscrição, né? Tipo, a minha pretensão é X e tá muito acima, não vou gastar seu tempo. A pessoa não vai querer gastar o tempo dela, né? Mesmo acontece quando a gente faz hunt, né? As pessoas trazem, né? Traz a faixa e tal, pra gente ver se vale a pena conversar ou não, pra não gastar o tempo dos dois lados e tal. E aí, a gente já consegue... ter um pré-alinhamento ali, né? E aí, durante a conversa, a gente reafirma, isso te atende, não atende? Até pra gente também não ficar evoluindo, chegar lá no final e falar assim, não era o que eu queria, né? Então, realmente é importante trazer inicialmente aí. Legal. E, Ju, só complementando um pouquinho a questão da remuneração, quando a gente fala de proposta salarial, não é só o salário em si, que está lá na CLT, né? Um pacote. Sim. Tem todo um pacote de benefícios, tem toda uma política de bonificação para determinados cargos, participação em lucros e resultados. Então, tudo isso a gente explica durante o processo, né? Benefícios financeiros, né? O dinheiro que vai entrar na conta. Tudo uma experiência, né, ali. E outros benefícios, plano de saúde, vale alimentação. Então, tudo que complementa essa parte de recompensa. E o mesmo nosso pelo também trabalho. programa de plano de carreira que a gente tem aqui, né? A gente E trabalha as muito forte. possibilidades. Adoro. Aqui. Inclusive, teremos, né, um momento com as pessoas aí que vão falar um pouquinho sobre essa parte de encantar, retenção dentro da jornada. E eu quero aqui falar um pouquinho sobre assertividade na contratação. O que vocês me falam sobre isso? Como que vocês sabem que essa pessoa, de fato, foi a melhor contratação, né? Que realmente valeu a pena? Tem um tempo, um período? Conta pra nós, como que a Sankia, de alguma forma, estrutura e sabe que aquela pessoa, de fato, vai fazer a diferença ou fez a diferença ali naquele processo seletivo? Cálculo, seu... Adoramos essa parte. Mas a gente mede isso constantemente, né? O quanto as pessoas que a gente está trazendo, que a gente está contratando, estão sendo assertivas, né? Isso é fundamental. E para a pessoa também é importante, né? Que tenha sido assertivo, né? Para a pessoa contratada. Então, a gente olha, vamos supor que eu contratei a Jess agora em agosto, né? Daqui 6 meses a Jess está comigo ou não? É um primeiro indicador. Então, eu olho dentro de 6 meses se as pessoas que eu contratei ainda estão aqui. Então, é um primeiro indicador e a gente está começando a olhar performance também, para eu saber se realmente, né, bateu ali e deu um match total, né? Então, além dela estar comigo, né, estar na Sankia, ela tem uma boa performance, né? Ela consegue entregar. Então, a gente olha para 6 meses, a gente já olha só para o período de experiência. Muitas empresas olham só para o período de experiência, 3 meses. Mas 3 meses a gente tem uma assertividade, assim, linda. Quase que 100%, né? Ficam, né, no período de experiência. Mas aí, depois ali, né, dos 3 meses, talvez, onde a gente já tem mais um pouco de saída, a gente precisa ver o que será que eu não vi na entrevista, né? Será que eu não vi alguma coisa? Será que a gente deixou passar? E aí, a partir disso, a gente aprender, né, para aplicar nas próximas entrevistas, enfim, trazer pessoas que realmente queiram ficar. No final do dia, a gente quer a mesma coisa. Pessoas que venham, que fiquem, que performem, que cresçam, né? E as pessoas querem vir
tenho certeza que ela não quer ficar pulando também, né? Que também não é legal pra carreira da pessoa. Pessoas certas nos lugares certos, né? Que a gente fala, né? Exatamente. Na hora certa. Olha o peso, frase de gente. efeito. Olha o peso de uma contratação, né, assertiva. O tanto que isso pesa, né? O quanto que o profissional que ele entra... A gente sabe, né, que tem todo um tempo, né? Tem pessoas que performam em 1 ano, em 2, 3. Tem pessoas que ficam numa empresa 10 anos, 5 anos, 3. Mas qual o seu legado? Né? O que Exatamente. você deixou ali de fato naquela empresa? O quanto você construiu não só para a empresa, mas para você como profissional, Sim. né? Ficar 3 meses, 6 meses, você não consegue de alguma forma adquirir ali Total. o conhecimento necessário, performar de forma, né, estratégica, assertiva. Então, eu chego agora, gente, no final, né, do nosso bate-papo. Fechei ele com chave de ouro, porque eu acho que é importante a gente falar sobre assertividade na contratação, que é o resultado, né, de todo um processo, de todo um planejamento de atração de talentos em potencial. Total. É Né? o nosso grande objetivo mesmo. Sim. E eu quero que vocês, de alguma forma, né, comentem, curtem, falem um pouco aí o que vocês acharam do nosso videocast. E que também espero que vocês absorvam, né, e entendam um pouco desse processo seletivo aqui na Sankia, dessa jornada de atração. E caso vocês queiram, se identifiquem, né, em alguma vaga, alguma oportunidade em potencial, se inscrevam nas nossas oportunidades na GUP, no LinkedIn. Nós temos também a nossa página de carreiras, Vem Ser Sankia. Aqui, ó, vou fazer uma propaganda. Vem Ser Sankia. E meninas, muito obrigada pela participação de vocês. A gente que agradece. Foi muito rico, foi muito gostoso e foi bem necessário também, né, falar um pouquinho, desmistificar a jornada do processo seletivo na Sankia. Muito Muito obrigada, viu? pelo convite. Obrigada, Jess. Tchau, tchau. Tchau, galera. Até mais.